Em dezembro de 1978, policiais de Chicago entraram na casa de John Wayne Gacy e descobriram diversos itens que o ligavam a uma série de desaparecimentos ocorridos na cidade. Após uma forte vigilância, os policiais invadiram a sua casa novamente e encontraram diversos corpos escondidos sob a casa de Gacy. Mas isso não é tudo sobre esse caso, ele é muito mais perturbador do que parece. Vem tomar um café comigo e eu te conto tudo o que John Wayne Gacy fez. E aí, terrófilo, Mauro Plachino aqui. Em dezembro de 78, John Wayne Gacy teve a sua casa invadida pela polícia de Chicago e foram encontrados diversos corpos sob a sua casa. Nesse momento, Gacy confirmou ter matado cerca de 30 pessoas. Mas os assassinatos em si foram apenas um detalhe da sua crueldade. O que Gacy fez foi muito pior do que isso. John Wayne Gacy nasceu em 17 de março de 1942 em Chicago. Seu pai era um mecânico de automóveis e veterano da Primeira Guerra Mundial e lutava contra o alcoolismo e espancava John e suas duas irmãs com uma lâmina de barbear. O seu pai frequentemente o menosprezava, chamando-o de estúpido e comparando-o depreciativamente com as suas duas irmãs. A história psicossexual de Gacy começou entre os 6 e 10 anos, quando uma filha adolescente de uma das amigas da sua mãe supostamente se despiu e brincou com ele. Gacy foi molestado ainda jovem por um amigo da família e empreiteiro que trabalhava com eles. E entre os 10 e 12 anos, ele e um amigo foram acusados de acariciar sexualmente uma jovem. Gacy era uma criança com sobrepeso e tinha um problema cardíaco congênito, e isso dificultava com que praticasse esportes e interagisse com outras crianças da sua idade. Ele tinha convulsões e desmaios frequentes na adolescência e entrava e saía regularmente dos hospitais, embora o seu pai o acusasse de fingir as doenças para chamar a atenção. Conforme crescia, Gacy percebeu que se sentia atraído por homens e passou por uma grande turbulência em relação à sua sexualidade. Apesar de não ter concluído o ensino médio, Gacy se formou na Northwestern Business College em Chicago e trabalhou como vendedor e gerente em uma empresa de calçados. Em 1964, ele ficou noivo de Marilyn Myers, e assim ele se mudou para Iowa para administrar os restaurantes KFC do seu sogro, e ele e Myers tiveram 2 filhos. Depois desse período, ele se tornou empreiteiro autônomo e capitão de distrito democrata nos subúrbios de Chicago na década de 70. Mais tarde, especulou que o seu envolvimento político poderia ter sido uma tentativa de antagonizar com seu pai, buscando aprovação por ser uma pessoa melhor do que o seu pai achava que ele era. Gacy organizava encontros culturais e foi ativo em organizações políticas. Ele próprio descreve o período como o mais feliz da sua vida. Durante o período, Gacy se tornou membro do clube de palhaços Jolly Joker e frequentemente se apresentava com trajes e maquiagem de palhaço em festas infantis, arrecadando fundos para a caridade e fazendo também outros eventos com seus alter egos, Pogo the Clown e Patch the Clown. Anos mais tarde, durante uma conversa com detetives enquanto estava sob vigilância, Gacy discutiu seu trabalho como palhaço, comentando: "Os palhaços podem escapar impunes de assassinatos." Em meio a todo aquele feliz período da sua vida, mais exatamente em 1968, Gacy foi acusado de agredir sexualmente um adolescente e de tentar agredir ainda outro. Ele negou essas acusações e alguns membros da comunidade acreditaram nele e não na vítima. Ele convenceu um dos seus funcionários a agredir a vítima em uma tentativa frustrada de impedi-la de testemunhar. Gacy foi condenado e recebeu pena de prisão de 10 anos, após os quais a sua esposa se divorciou dele e recebeu a custódia total dos seus filhos. Prisioneiro modelo, Gacy foi libertado em liberdade condicional no verão de 1970, após cumprir 18 meses de pena. No entanto,
Gacy foi preso novamente no ano seguinte, depois que outro adolescente alegou que ele o atraiu para o seu carro e o levou até a sua casa, onde Gacy tentou forçá-la a fazer sexo. As acusações foram retiradas quando o menino não compareceu durante o julgamento. Com a ajuda financeira da sua mãe, Gacy comprou uma casa em Norwood Park, Chicago. Em 1971, Gacy iniciou um negócio de construção chamado PDM Contractors, que cresceu rapidamente e se tornou um sucesso. No mesmo ano, Gacy ficou noivo de Carole Hoff e se casaram em 1972. A maioria dos seus funcionários na PDM Contractors eram estudantes do ensino médio e homens jovens a quem ele fazia proposta de sexo e às vezes sob a ameaça de violência. Mesmo assim, Gacy manteve uma fachada pública como homem da comunidade, organizando grandes eventos, como já fazia antigamente. Mas vamos falar sobre as suas vítimas. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal para receber conteúdo de True Crime e terror todas as semanas, sempre com muito café. Gacy cometeu seu primeiro assassinato conhecido em janeiro de 72, depois de atrair Timothy McCoy, de 16 anos, para sua casa para fazer sexo. Na manhã seguinte, Gacy viu McCoy parado na porta do quarto com uma faca e correu para atacá-lo, lutando contra ele e pegando a faca e esfaqueando McCoy até a morte. Depois, Gacy percebeu tardiamente que McCoy não estava atacando ou ameaçando Gacy, mas sim segurando a faca porque acabara de preparar o café da manhã para eles. No entanto, Gacy descobriu que recebeu gratificação sexual ao matar McCoy e mais tarde disse: "Foi quando percebi que a morte era a emoção máxima." Outra vítima conhecida de Gacy foi John Butkovich, de 18 anos. Ele era funcionário da empresa de Gacy e o atraiu para sua casa com a promessa de discutir pagamentos atrasados. Uma vez lá, Gacy lhe ofereceu bebida, enganou-o para que o algemasse e depois o estrangulou. O uso de algemas, inclusive, tornou-se um método frequente para Gacy, que às vezes dizia às vítimas que estava lhes mostrando um truque de mágica. Os pais de Butkovich suspeitavam de Gacy e chamaram a polícia mais de 100 vezes, instando-os a investigá-lo mais a fundo. Mesmo assim, nada foi feito. Com o passar dos anos, mais 2 jovens acusaram Gacy de estupro e ele foi interrogado pela polícia sobre o desaparecimento de ainda outras pessoas. Gacy se referiu a esse período da sua vida como seus anos de cruzeiro, quando cometeu a maioria dos seus assassinatos. A maioria das suas vítimas foi enterrada na sua casa, sendo a maioria colocados em uma vala comum em um porão. Uma das suas vítimas, um funcionário da sua empresa de 17 anos chamado Gregory Godzik, disse à sua família que Gacy já havia ordenado que ele cavasse trincheiras nesse espaço da sua casa. Depois que Godzik desapareceu, a sua família contatou Gacy, que lhes disse que Godzik havia confidenciado a Gacy que planejava fugir de casa. Além desses, Gacy matou ainda outros, mas uma das suas vítimas que chamou a atenção foi Robert Donnelly. Ele era um estudante universitário de 19 anos que Gacy sequestrou em um ponto de ônibus de Chicago. Ele o levou para sua casa, o estuprou e o torturou, mergulhando a sua cabeça repetidas vezes em uma banheira até ele desmaiar. Donnelly estava com tanta dor que implorou a Gacy que o matasse, mas Gacy o deixou ir e o avisou para não contar a ninguém. Assim que saiu, Donnelly o denunciou à polícia, e quando os policiais investigaram, Gacy disse que foi um encontro consensual de escravidão sexual, e a polícia acreditou e não fez nada. Em 1978, o pequeno porão de Gacy não tinha mais espaço para corpos e ele começou a se livrar de suas vítimas no rio da cidade, a partir de uma ponte na Interstate 55. Em 11 de dezembro de 78, Robert Pist, de 15 anos, desapareceu depois de dizer à mãe que iria se encontrar com Gacy para discutir um possível trabalho. A família de Pist apresentou uma denúncia de desaparecimento à polícia, o que os levou a uma busca na sua casa.
As autoridades descobriram vários itens suspeitos, como distintivos policiais, pistola, agulhas hipodérmicas, filmes pornográficos e itens que mais tarde souberam pertencer a algumas das suas vítimas. Após um longo período de vigilância e investigação, a polícia descobriu um recibo na casa de Gacy que pertencia à pista, contradizendo a afirmação de Gacy que eles não tiveram contato no dia em que desapareceu. Esse fato resultou em novas buscas na casa de Gacy e, eventualmente, levou à descoberta da vala comum cheias de restos humanos no espaço sob a sua casa. Nesse momento, Gacy finalmente confessou ter matado cerca de 30 pessoas. O julgamento de Gacy começou em 6 de fevereiro de 80. Com Gacy tendo confessado os crimes, os argumentos se concentraram em saber se ele poderia ser declarado louco e assim remetido para um hospício estatal. Gacy passou centenas de horas com médicos e passou por uma série de testes psicológicos. Ele até tentou argumentar que tinha transtorno de personalidade múltipla e que a sua mente estava dividida entre as personalidades de um empreiteiro, um palhaço, um político e um policial chamado Bad Jack. Gacy afirmou que Bad Jack odiava a homossexualidade e via os prostitutos e algumas das vítimas dele como a escória, fracos, estúpidos e degradados. Gacy se declarou inocente por motivo de insanidade e foi a julgamento por 33 acusações de assassinato. A promotoria argumentou que ele era são e estava no controle das suas ações, apontando para as medidas elaboradas que Gacy tomou para se preparar e ocultar os seus assassinatos. Profissionais de saúde mental testemunharam em ambos os lados sobre o estado mental de Gacy. Em 12 de março de 1980, após uma breve deliberação do júri, Gacy foi considerado culpado de cometer os 33 assassinatos e ficou preso no Centro Correcional Menard em Chester por 14 anos, recorrendo da sentença e oferecendo declarações contraditórias sobre os assassinatos em várias entrevistas. Enquanto esteve preso, Gacy começou a estudar artes visuais e as suas pinturas foram mostradas ao público em uma galeria de Chicago. Muitas das pinturas retratam Gacy como Pogo Palhaço. Em 2017, várias das suas obras foram a leilão, assim como as fotos das cenas do crime e do seu julgamento também. Em outubro de 1993, a Suprema Corte dos Estados Unidos se recusou a ouvir o apelo final de Gacy e a data da sua execução foi marcada para 10 de maio de 94. Antes da sua morte, Gacy disse que as famílias das vítimas não teriam conforto com a sua morte e acusou o Estado de assassiná-lo. Nos anos que se seguiram à prisão de Gacy, persistiram as preocupações de que Gacy pudesse ter sido responsável pela morte de ainda outras pessoas cujos corpos ainda não tinham sido encontrados. E quando a polícia descobriu restos humanos na casa de Gacy em 78, 8 corpos daqueles não puderam ser identificados. Inclusive, em julho de 2017 apenas, evidências de DNA foram usadas para identificar uma dessas vítimas não identificadas como James Jimmy Byron Hackenson, de apenas 16 anos, que estava desaparecido desde 1976. Em outubro de 21, testes de DNA identificaram outra vítima de Gacy como Francis Wayne Alexander, de 21 anos, que também desapareceu naquele mesmo ano. E aí, você conhecia a história de John Wayne Gacy? Se você quiser se aprofundar mais na sua história, você pode ler o livro Killer Clown Profile, Retrato de um Assassino. O link do livro da Amazon está aqui na descrição do vídeo. E se quiser ver mais casos de True Crime, que tal o caso que foi mais que um golpe do Tinder? Esse é o caso Grace Millane. Para acessar, só clicar nesse vídeo aqui. Um ótimo caso para ti e até o próximo vídeo com mais café e terror. Até mais!